Olá pessoal, tudo bem? Professor Erivaldo falando. Vamos começar mais um vídeo aula aqui. Nós traremos alguns pontos de alguns conteúdos para a gente fazer revisão. Na próxima aula da semana que vem, dia 25, nós teremos prova, né? Então a gente precisa revisar alguns conceitos que a gente trabalhou nos últimos dias. E como a gente trabalhou do assunto dos triângulos, né, a gente vai trazer alguns elementos básicos e importantes para vocês estudarem para fazer essa avaliação. Tá? Lembrando que a avaliação vale 4 pontos e é a última dessa unidade que a gente tem agora. Bem, algumas propriedades importantes dos triângulos que a gente viu, né? Que um triângulo ele tem os seus elementos, os elementos básicos importantes do triângulo que são o vértice do triângulo. Os vértices, só para a gente lembrar, que são esses cantinhos, né? Que encontram as semirretas. Então nós temos esses três vértices, três cantinhos, e eles estão denominados aqui com o triângulo, o vértice A, E e O, né? Dessa forma. A gente teve isso lá na última atividade da aula passada, né? A outra parte que nós temos são os lados, né? Os lados. E aqui nós temos a nomenclatura de duas maneiras diferentes. Então, aqui nós temos o lado, nessa parte, o lado AE, certo? Que é um segmento de reta. Desse outro lado nós temos o lado AO. E aqui embaixo nós temos o lado OE ou EO. A ordem aí não altera absolutamente nada, tá? Essa é uma forma da gente classificar. Aí nós temos uma segunda classificação que é considerada pelas essas letrinhas minúsculas, né? Nós temos a letra E, nós temos a letra O e a letra A aí colocado também. Esses são os lados do triângulo. Um outro ponto que a gente tem, que são os ângulos, né? Nós temos os ângulos internos, como o próprio nome já diz, os ângulos de dentro do triângulo. E aí só basta você pegar a letra maiúscula que está do lado de fora do vértice e colocá-la como um ângulo interno, né? Por exemplo, aqui no canto nós temos o ângulo A, por causa da letra A. Nós temos aqui o ângulo O, por causa da letra O, e o ângulo E, justamente por causa da letra E. Bem fácil de compreender. E os externos também são as mesmas letras, só que colocadas, estão representadas do lado de fora, né? Vocês já fizeram isso na atividade, como eu disse na aula anterior. O outro ponto que a gente estudou foi sobre a classificação dos triângulos. Os triângulos eles têm dois tipos de classificação. A classificação quanto aos ângulos e a classificação quanto aos seus lados, né? A primeira classificação que nós temos aqui é quanto aos lados. Aí divide em três tipos, né? Os triângulos que são congruentes são chamados de equiláteros. Congruentes quer dizer iguais, tá? Isso significa que ele tem seus três lados, das três medidas são exatamente iguais. Aqui, aqui e aqui, que é o da primeira figura, né? Triângulo equilátero. Ficou cortando um pouquinho aqui depois da edição, mas dá para compreender. E logo abaixo está escrito o seguinte, que o lado AB é semelhante do lado BC, que é semelhante do lado AC. Ou seja, eles têm as mesmas medidas, né? Esses três tracinhos significam semelhança. Isso aqui no triângulo equilátero. Já o triângulo isósceles, ele tem dois, que é a segunda parte aqui, né, em amarelo, que é esse do meio. Ele tem dois dos seus lados que são congruentes, ou seja, duas medidas, essa e essa, são iguais, têm o mesmo tamanho. Isso significa que, se aqui medir 5 centímetros, desse lado também vai ser 5 centímetros. E a terceira medida, ela será, obviamente, diferente. Pode ser maior ou menor. Pode ser 3 centímetros, 4, 10, 11. Ela só não pode ser igual às outras duas, tá? Nós vamos ter duas medidas iguais, que são congruentes, e outra medida que é diferente. E por último, da classificação dos lados, nós temos o triângulo escaleno, né? Escaleno aqui, que ele tem exatamente os três lados diferentes. Aqui uma medida, aqui um outro valor e aqui um terceiro valor.
Isso significa que ele não pode ter os seus lados exatamente iguais. Por exemplo, se aqui medir 1 centímetro, o outro vai medir 2, o outro vai medir 3. Medidas diferentes. Então, resumindo essa parte, nós temos triângulo equilátero. Os 3 lados são iguais. Triângulo isósceles. 2 lados iguais e um lado diferente. Escaleno. Os 3 lados são exatamente diferentes. A outra classificação dos triângulos é em relação aos seus ângulos, tá? Aí você vai analisar a parte interna. A primeira classificação, que é essa, nós temos o triângulo que é acutângulo. Isso significa que as suas medidas são menores que 90 graus. Menor que 90 graus. Então quer dizer que cada cantinho desse aqui interno, ele vai ter menos de 90 graus, tá? Então tá aqui, ó. Os 3 ângulos são agudos. Ângulos agudos são ângulos menor que 90 graus. Se você quiser, você pode anotando essas informações para você não precisar ficar olhando o vídeo o tempo todo, tá? Então você pode pegar um caderno, anotar num local para você estar estudando para a próxima semana, ok? A outra parte são os ângulos obtusos, né? Obtusângulos, que é esse aqui do meio, tá? Ou melhor, esse daqui do canto, obtusângulo. O ângulo ele é obtusângulo quando ele tem pelo menos um ângulo maior que 90 graus, tá? Maior que 90 graus. E ele pode ter 91 graus, 92, 93, ele pode ir até 189 graus, tá? Até 179, perdão. Até 179 graus ele é obtusângulo, porque o limite máximo é 180, ok? Então ele vai ter essa marcação aqui. Os outros dois ângulos aqui são menores de 90, mas um deles, pelo menos um, tem que ser maior que 90 graus para ser obtusângulo. E o último aqui dessa relação é o triângulo retângulo, que é esse aqui do meio. O triângulo retângulo, ele precisa ter um ângulo de 90 graus, que é quando tem esse quadrinho aqui no canto, como a gente já havia explicado na videoaula da outra semana, né? Você vai ter esse quadrinho aqui no canto. Então ele vai ter um ângulo exatamente igual a 90 graus. Todo triângulo que tiver, toda figura que tiver essa marcaçãozinha no canto desse jeito, ela é uma marcação indicativa de 90 graus em qualquer uma das figuras. Então, aí são os dois tipos de classificação dos triângulos. Como falei, primeira, voltando aqui, quanto aos lados, equilátero, isósceles, escaleno. Quanto aos ângulos, acutângulo, obtusângulo e retângulo. Temos também a condição de existência para que um triângulo possa acontecer, tá? O que é essa condição de existência? Diz a regra aqui, dados 3 segmentos, só é possível você construir um triângulo se a medida do lado maior for menor que a soma das outras duas medidas. Então, vou pegar essa medida maior e somar as outras duas menores e ver o resultado entre elas. Por exemplo, nessa letra A, a medida maior é 20. Então, eu tenho que esse 20 tem que ser menor que a soma das outras duas medidas. Então, eu tenho 10 mais 8 dá 18. E aí eu vejo o seguinte, 20 é menor que 18. Isso é falso. Então, isso aqui não pode ser um triângulo. Isso significa que se eu tentar fazer as medições, ela não vai fechar, vai ficar desse jeito. Uma das pontas não irá tocar até a outra figura. Se você quiser, você pode fazer o teste aí na sua casa com a régua, usando essas medidas, e você vai ver que ela não vai dar certo, não vai fechar o triângulo. B, eu tenho 20 menor que as outras duas medidas menores. 10 mais 10 também é 20.
E aí eu vejo que 20 é menor que 20. Isso também não procede, porque 20 é igual a 20, tá? E por fim, eu tenho aí 20 menor que 10 mais 15 dá 25. Portanto, esse daqui é sim. Isso significa que eu posso sim fazer esse triângulo. Das três opções que nós fizemos aqui, apenas o da letra C, ela pode sim formar um triângulo. Outra propriedade é a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Se você somar as medidas desses ângulos, elas vão dar sempre 180 graus. Então, eu vou pegar todas elas, somar 100, e o resultado vai dar 180. Claro, depois que eu souber quanto vale cada lado, cada ângulo exatamente. Então, nós vamos descobrir aqui qual o valor de x. Para isso, a gente vai usar a equação. Eu vou pegar as três medidas internas, x, que é a primeira medida aqui, mais a segunda medida, que é 2x, mais a terceira medida, que é x mais 20 graus. E tudo isso igual a 180 graus. Montei uma equação. Agora eu vou resolver essa nossa equação. Somos os valores de x que nós temos. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. 4x igual 180 menos o 20 aqui, ó, que passa para o outro lado com o sinal trocado. Menos 20 graus. Agora, desenvolvendo aqui, eu vou isolar o x. O 4 que acompanha o x vem para o denominador e subtrai aqui em cima, né? 180 menos 20, que é igual a 60 graus. Por último, eu vou ter aqui que x é igual a 160 dividido por 4. E chegamos à conclusão de que x é igual a 40 graus. Ok? Se caso a questão pedir para você descobrir o ângulo, aí a gente tem uma outra parte para se fazer. Mas isso aí é para a continuidade do conteúdo, mais para as próximas aulas. Agora eu tenho para descobrir o valor de alfa. Vamos montar a equação. Então, começando aqui, eu tenho 5a mais 4a e mais a terceira medida, 3a, somando tudo igual a 180. A regra ela é a mesma para todos, tá? Sempre vou usar igual a 180. Resumindo, você vai pegar todas as medidas que estiverem dentro do triângulo e copiar igual e botar 180. Organizou, quem tem letra fica de um lado, quem não tem vai para o outro, tá? Como aqui já está organizado, a gente só precisa somar os termos, né? 5 mais 4, 9, mais 3, 12. 12a é igual a 180. 5 mais 4, 9, mais 3, 12. Colocou na frente. 180, repetiu. Agora isolamos A e vamos dividir os 180 graus por 12. Que nesse caso não vai dar uma divisão exata, né? Nós vamos ter 18 por 12 dá 1. 60 por 12, dá exato sim, 5. 15 graus. Então o valor de alfa aqui vai dar igual a 15. Então o objetivo dessa questão em si é descobrir qual é o valor da letra que está dentro dos ângulos internos, tá? Feito isso, encerrada a questão. Mas esse outro caso não muda nada, funciona do mesmo jeito. Vamos pegar para uma outra ideia. Se eu quiser já colocar, por exemplo, adiantar o processo, eu posso? Sim, como? Por exemplo, eu sei que aqui eu tenho 1x, 2x, 3x. Então, eu já posso, por exemplo,
já trazer para cá somado 3x, sem precisar colocar um na frente do outro novamente. E os outros termos aqui, 50 mais 10, 60 menos 30 é igual a 30. Eu já posso fazer assim também. Aí eu ganho tempo e espaço também na minha conta, tá? 50 mais 10, 60, menos 30 igual a 30. Seguindo agora, isolando o x, passando o 30 para o outro lado com o sinal trocado. X é igual a 180 menos 30, que dá 150 graus. Por último, 150 dividido para 3, nós temos 15 graus aqui para a questão. Volto a dizer, se você pegar as outras questões que a gente resolveu, a regra é a mesma, ela não tem uma diferenciação aqui, tá? Mais um outro exemplo, e aqui nós temos uma característica importante. O que? Bom, aqui a gente somou 2x com 3x dá 5x. E nesse outro canto, olha só, aqui nós não temos números, não temos letra na parte de dentro. Esse S não entra na conta. Mas temos esse quadradinho. E a gente falou que esse quadradinho significa 90 graus. Então, quando faltar número e tiver esse quadradinho, você já sabe que você vai colocar 90 graus no lugar, tá? É igual a 180 graus aqui. 5x é igual a 180 menos 90 graus. Isolando o x, 5 para baixo. 180 menos 90 dá exatamente 90. E dividindo os 90 por 180, nós teremos 18 graus de resultado. Ok? Então, é isso. Caprichem, estudem, se esforcem, se preparem e até a próxima.